você achou do título da aula, mas eu, antes de entrar para dar aula hoje, decidi mudar o título para ficar mais chamativo. Principalmente porque muita gente que está aí do outro lado acha que por já escrever muito bem, tem vários tipos de aluno, né? Por achar que já escreve muito bem, não precisa ver introdução e aí erra em coisas muito básicas de introdução. Então, assim, eu decidi mudar o título, decidi liberar um material para vocês, espero que gostem. Não está diagramado como normalmente vocês recebem, e é de propósito. Vocês não vão poder divulgar este material, não admito que ele seja reproduzido. Se você estiver consumindo este conteúdo de forma pirateada, saiba que é crime também. E eu entendo a situação de desigualdade toda no Brasil, mas o que a gente produz aqui é fruto de muito trabalho e não é justo, assim. Eu só peço assim que todo mundo se lembre de que o universo vê absolutamente tudo. Assim, eu posso não estar vendo, a polícia pode não achar você por enquanto, mas assim, o universo vê e o universo devolve, assim. Pode até demorar às vezes, mas resumindo, eu nunca tinha entregue de bandeja como está esse material aí hoje e eu espero que fique somente entre os meus alunos. Tem alguns códigos que a gente só vai ver agora na aula. Vocês vão ver que está tudo aí muito de bandejinha. E eu quero muito que vocês me digam se valeu a pena, se gostaram. É só o começo. Dica, é só o começo. Tá. A gente viu, eu estou falando a gente viu, mas se você já tem acesso ou já teve acesso ao que de fato tem que ter introdução e você pulou a aula de introdução e só quer ver de fato esta, exemplo, a depender de em que momento do ano você está. Imagine que você deva saber, ou imagine que também não saiba. Está rodeando demais, não é não? A gente precisa começar entendendo que uma introdução boa para qualquer processo, qualquer vestibular, qualquer processo seletivo, qualquer concurso, qualquer banca, ela vai cumprir o papel de introdução, que é apresentar a temática com a tese. Joia. A gente divide por partes como sendo uma forma de ficar mais fácil identificar. Então, contexto, transição, tese. De propósito, no material que eu estou disponibilizando hoje, a tese, ela está indireta, e vocês vão ver que nas próximas aulas, é porque assim, como muita gente pega a nossa ideia no lugar de trabalhar, colégios, professores de cursinho, galera de Instagram, de Twitter, de porra de TikTok, então, como muita gente pirateia, eu não consigo nem desenvolver exatamente tudo o que eu queria, do jeito que eu queria, porque eu tenho que saber a hora de soltar, para não dar tempo de as pessoas copiarem. E quando as pessoas copiam, graças a Deus, copiam errado. Se as pessoas estudassem isso aqui e fizessem do seu jeito, mas a cada semana enche o saco, sabe? Enfim. Então, vê, contexto é o começo dessa introdução. Transição é o que vai fazer. Eita, tá dizendo que tá descarregando a caneta. É o que tá dizendo que. Peraí, deixa eu só ver aqui. Tem alguma caneta carregada aí, por favor, de iPad? Transição é o que faz com que o que a gente escolheu para usar no contexto tenha sentido, e a tese é de onde vai nascer o processo argumentativo todo. A gente sabe que é o resumo, caso eu precise dizer em um período qual é a ideia central, e a gente viu que é como essa ideia central meio que se bifurca, tipo, que vai montar parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo de desenvolvimento 2, certo? Eu posso deixar essa aqui carregando enquanto eu uso essa, será? Como é que eu faço? Vamos ver, calma. Vê. Aí tu bota para carregar essa. Como é que faz essa aqui?
Isso, arrasou. Obrigadíssima, valeu. Passada a confusão, ei, a gente teve que fazer um cortezinho, eu não quis começar de novo não, mas, tipo, faz de conta que nada aconteceu, não, confia no processo, deu certo, tudo bem. Tá, deixa eu contar. Pra gente se ligar em como escolher, eu já falei pra vocês que na hora em que a gente olha pro tema, a gente vê a forma como ele tá montado, e decide mais ou menos o que vai organizar na tese. Joia. É claro que eu vou mostrar a vocês quais tópicos frasais vão nos ajudar a montar a tese. Mas eu quero que a gente consiga pegar o passo a passo. Então, vê, eu decidi hoje desenhar. Vê. E vocês têm esse material aí, mas eu quero que prestem atenção aqui. Espero muito que tenham gostado da ideia que eu tive e por isso vocês vão ter que indicar o curso para 20 pessoas, porque a pirataria tá foda. Vê só. Eu vou abrir aqui, tá? Vê só. Camila Aguiar tirou 1000 na redação do Enem, foi minha aluna, certo? E Camila primeiro foi para o contexto, joia. Mas Camila pensou primeiro no contexto? Gente, é assim. A gente se prepara durante o ano inteiro e na hora do tema, alguns têm uma facilidade maior do que outros para se ligar em que contexto vai usar. A minha sugestão sempre é use um contexto com o qual você mais se identifica e que você tenha treinado. Então, por exemplo, se você treinou só obra literária, ou só pintura, ou só cinema, quanto mais perto o repertório você escolhe, quanto mais perto do tema, mais fácil fazer a transição, certo? Tem algumas vezes em que vocês cismam de querer usar um determinado contexto, um determinado repertório. Eu sempre aconselho que comecem essa redação. Se é uma dissertação argumentativa, comecem com o repertório, com nível elevado, e eu dou esse conteúdo a você, você não tem que ir procurar loucamente em canto nenhum. Porque você já começa com diferencial. Então, a grande sacada hoje é como escolher e como montar. E aí vamos prestar atenção aos elementos de coesão, às transições, a como vai ser essa apresentação da tese, beleza? Então, vê. O tema foi a necessidade de valorização da herança africana. E aí vamos imaginar o seguinte. Camila primeiro pensou. Primeira coisa que ela fez, o contexto. A obra Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior. Observação, já vão percebendo a pontuação, vão percebendo como ela explica a obra, de quem é. Pode ser facilmente categorizada como um livro essencial para a compreensão das raízes brasileiras. E ela explica um pouco, na trama. Duas irmãs pertencentes a uma comunidade quilombola no interior da Bahia lutam contra a opressão e a invisibilidade social e cultural diariamente. Vê só. Tá. Primeira coisa que ela pensa, contexto. Joia. Mas ela tem que fazer um link para o que ela vai discutir sobre o tema, que é a tese. Então, Camila fez o seguinte. E aí esse link, essa transição, é como se fosse uma forma de dizer: eu vou sair do universo literário e eu vou entrar na discussão do que está acontecendo agora. Tentem perceber, primeiro, que eu estou explicando as etapas. Tenta se concentrar no que eu estou falando agora. Não vai querer imaginar assim, será que já é outro parágrafo? Será que já é não sei o quê? Gente, eu estou desenhando. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Então, tenta ouvir primeiro. Ao transpor o viés literário, nota-se que a luta pelo reconhecimento é uma batalha constante para a população afro-brasileira no século XXI. Então, notem que ela vai chegar fácil no tema, porque o tema de Torto Arado é um tema facilmente associado à ideia central, que é a tese. A partir desse contexto, não há como hesitar. É imprescindível compreender os impasses
para a valorização efetiva da herança africana no Brasil. Ela poderia, no lugar de ter colocado os impasses, ela poderia ter colocado: é imprescindível compreender os impasses, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto social, para a valorização efetiva da herança africana no Brasil. Mas na hora do nervosismo, o que mais eu digo é: a gente tem que se preparar muito bem, porque na hora do nervosismo, a gente tem que estar bem preparado a ponto de conseguir controlar ao máximo tudo que for de emoção. Então, entendam. Eu quero mostrar a vocês como ela fez a transição, ó, até montar a tese. Agora é só juntar e formar o parágrafo da introdução, ó. Vê. E aí ela junta o contexto. Ao transpor o viés literário, nota-se que, a partir desse contexto, não há como hesitar. Então, durante as aulas, a gente propõe meio que essa montagem de quebra-cabeça. Na hora da prova, o corretor não vai saber. Então, parece uma coisa meio infantil para alguns adultos que estão aí me vendo. Imagina, os concurseiros vão fazer um concurso para delegado, vão fazer um concurso para não sei o quê. Dica: faça da sua redação o seu diferencial. Então, enquanto tem um monte de gente imbecil aí, com preconceito idiota, começando de forma clichê, tem a galera que vai tirar proveito do fato de estar tendo acesso a um repertório diferente para fazer com que a redação seja o que você tem a mais. Então, o que o corretor recebe é esse texto escrito sem marcação nenhuma. Mas até você ter autonomia para isso, a parte mais difícil de conseguir fazer com cuidado é a transição. Porque muitas pessoas cometem a incoerência na hora de colocar o repertório e de ligar o repertório ao que vai ser ideia central no texto. Então, assim, é um perigo gigante. Então, tipo, a gente começa com uma coisa meio boba, aparentemente. Vocês entendem que isso aqui foi só uma tentativa minha de dizer o que é que vem primeiro? Espero que sim. Desenhei, botei outra cor, joia. O corretor recebe assim, perfeito. Tá. Então, só para você ter ideia, no começo do D1, que não é o assunto de hoje, mas no começo do D1, Camila vai dizer que percebe-se que a histórica marginalização da cultura advém de um ciclo pautado na desigualdade. Então, primeiro ponto, primeiro impasse, um ciclo pautado na desigualdade, tá? Entendam. Impasses. Um, ciclo pautado na desigualdade, tá? Dois, é válido ressaltar que, além da manutenção dessas raízes desiguais, a redução de manifestações culturais advém de uma alienação historicamente programada. Então, o ciclo pautado na desigualdade é o problema 1, e o problema 2, essa alienação historicamente programada. São os dois impasses. Então, entendam, ela não explicitou aqui, ela poderia ter explicitado. E aí, assim, é uma tese indireta, não é implícita, tipo, ela está aqui, é indireta, mas você pode, total, colocar. A partir desse contexto, não há como hesitar. Cadê? Deixa eu só me lembrar. Um ciclo pautado na desigualdade e uma alienação historicamente programada marcam, infelizmente, a situação de... Calma. Olha para mim, só para ver o que é que eu estou fazendo. Estou só pegando raciocínio. A partir desse contexto, não há como hesitar. É imprescindível compreender o quanto um ciclo pautado na desigualdade e uma alienação historicamente programada são os maiores responsáveis pelo entrave para a valorização efetiva da herança africana, ou são os maiores empecilhos,
ou correspondem a... Eu não falaria desafio, porque já tinha desafio na prova, então eu iria para um sinônimo de desafio. Significa dizer que eu posso usar o que está no tópico frasal na tese, mas primeiro eu quero mostrar de maneira indireta e depois eu vou mostrar novos tópicos frasais, porque os desqueridos da internet nos copiam até nisso. Vamos lá, tô puta. Tá tudo bem. Vamos lá. Karina foi 1000. Também, vê. Primeiro, no contexto, lembrando que a redação dela foi de 2022, diz assim: começou, tá? 2022, só para lembrar o tema, foi. Calma, deixa eu ver. A questão da desafios para valorização de povos e comunidades tradicionais. Lembrei, porque a redação dela está toda aqui, certo? Vê. Na primeira metade do século XIX, os escritores da primeira fase do romantismo elevaram, de maneira idealizada, o indígena e a natureza à condição de personificadores da beleza e do poder da pátria, quando, na verdade, os nativos continuaram vítimas de uma exploração desumana no momento em questão. Vê, ela já botou uma pitadinha aqui, dizendo o que é visão idealizada, tá? Tá. Só que ela tem que chegar até a tese, então ela precisa de uma transição, sem desconsiderar, tipo, sem ignorar a distância no tempo. Esse elemento de coesão significa isso. Mas ela poderia dizer, ao sair do contexto artístico, ou ao sair da escola literária, ou da escola artística do romantismo, ao sair do romantismo, ao sair do viés artístico, tudo bem? Hoje, nota-se que, olha só, apesar das conquistas legais e jurídicas alcançadas, e o reconhecimento, gente, disso é muito interessante. Tipo, a forma de desvalorização hoje é diferente da forma como era essa visão idealizada e distante no começo do século XIX. Então, ela está dizendo, ó, eu sei que muita coisa foi conquistada. Aí ela diz assim, nota-se que a exaltação dos indígenas e dos demais povos tradicionais não se efetivou no cenário brasileiro e continua restrita às prosas e às poesias do movimento romântico. Tá bom, então não se efetivou. Joia. Terceira parte, tese. A partir desse contexto. Gente, percebe os elementos de coesão, só que vê. Todo elemento de coesão, gente, que é ligação, ele tem que ter coerência, que é lógica. Por exemplo, se eu estou falando de uma obra que é, imagine, de 2024, exemplo, ou 2025, imagine que eu esteja falando do filme Ainda Estou Aqui, tá? Sem desconsiderar o lapso temporal. Tá incoerente, porque o filme foi produzido e lançado em 2025. Então, seria ao sair do viés artístico ou ao sair do campo cinematográfico, entende? Então, eu tenho que perceber que isso aqui tem que ter um sentido. A partir desse contexto, tipo, de que contexto? Desse contexto do romantismo, desse contexto que eu acabei de falar. É imprescindível compreender os maiores desafios para uma plena valorização das comunidades tradicionais. Lá em 2022, a gente falava sobre colocar os maiores desafios, mas eu tenho tido algumas ideias que façam com que vocês sejam mais discretos para não ter chance de saírem repetindo literalmente o tema, entendeu? Então a gente vai ter ideias, sim, eu já tive, mas não vou lançar hoje, de como colocar já um sinônimo de tópico frasal para que isso fique incrível. Joia? Vê. Juntando tudo, tá aí. Vocês entendem que aqui eu estou fazendo parte por parte, aqui eu estou desenhando, mostrando como é essa transição, e aqui eu estou dizendo sobre o que é que eu vou falar. Maiores desafios, meu projeto de texto, ela tem que dizer um desafio no D1, outro desafio no D2. Quando o corretor recebe o texto, tá assim.
Ele não recebe o texto assim para você ter medo. Ele não recebe o texto assim. Então, a minha intenção, quando eu trago isso aqui para vocês, é que vocês primeiro estudem as coisas de que a gente fala. E outra coisa, exemplo, caso vocês queiram levar o que a gente está fazendo a sério, vocês já botam aí ideia de repertório, romance torto-arado. E você pode ver nas aulas de repertório ou dar um Google sobre o que é que fala a obra, por exemplo, e você vê em quantos temas isso se encaixa. Tá? No caso dessa redação de Carina, o romantismo e a primeira fase. Tá. Vê. Começo do D1, presta atenção. Maiores desafios. Olha o que ela diz. É inegável que o escasso interesse político e econômico em assegurar o respeito à cultura e ao modo de vida dessas populações frustra a valorização. Notem, na opinião dela, o maior desafio, primeiro, é o escasso interesse político e econômico. Vejam como ela colocou o tópico frasal 1. Tá? Tópico frasal 2. É nítido que as dificuldades de promover um verdadeiro reconhecimento e valorização crescem à medida que raízes preconceituosas são mantidas. É como se ela dissesse assim, ó, o principal desafio é o escasso interesse aqui. Escasso interesse político e econômico em valorizar, em assegurar o respeito. E isso está diretamente associado ao fato de haver a manutenção de raízes preconceituosas. Então, é como se ela dissesse aqui, de forma indireta, o que vai ser a ideia central do D1 e o que vai ser a ideia central do D2. Beleza? Tá. Fernanda Quaresma, que também tirou 1000, vê, tá aí um printão da introdução dela em homenagem à minha princesona Cibele, que ama a introdução de Fernanda Quaresma. Vê. Primeira coisa, contexto. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Vê, aí ela explica um pouco, se concentra, galera. Isso não é aula para ver de noite não, tá? Só se for o último caso. Os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Gente, o tema era, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Tipo, pela primeira vez, o tema da prova, ele estava muito mal montado. E eu faço questão de trazer esses exemplos porque o pessoal de qualquer processo seletivo consegue perceber que a gente nota textos muito bons em todos os processos. Não só se for FGV, ou se for Unicamp, ou se for UERJ. A gente não prepara aqui a pessoa que está estudando de forma diferente para as bancas. Tipo, no Enem é modelo pronto. Na UPE começa com a alusão histórica. Na UERJ começa com o livro que falaram. No concurso público começa com a Constituição, se for cargo jurídico. Gente, isso é clichê de internet. Não estou aqui para isso. Vê. Transição, né? Tipo, vá lá, Fernanda, dê seus pulos. Aí ela, ao sair da ficção, sem ignorar o contexto histórico da obra, tipo, sabendo que faz tempo. Nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. Então, quando eu escolho, gente, um contexto, normalmente eu escolho para, na transição, dizer que o que acontece com a problemática que eu vou apresentar é igual ou diferente ao que acontecia em determinada obra. Nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade, pois a não garantia da cidadania pela falta de registro civil ainda gera graves problemas sociais, como a manutenção da invisibilidade. Perfeito, gente. Perfeito.
Transição, tese, diga lá, Fernanda. A partir desse contexto, não há como hesitar. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Presta atenção. Ela quis falar somente sobre os impactos. Perfeito, tá. Juntando tudo, ficou assim. Então, teoricamente, ela tem que dizer o impacto no D1 e outro impacto no D2. Observação, mais uma ideia de repertório, Vidas Secas, romance do regionalismo de 30. Anote no seu caderninho de repertório e veja o quanto é uma obra versátil para um monte de tema social, tá? Claro que a gente vai ter aula sobre absolutamente tudo, mas vale a pena lembrar que o corretor recebe o texto assim. Ele não sabe que a gente estava desesperado, colocando tudo com lápis de cor. Tem alunos meus que colocam com lápis de cor, mas sem deixar ninguém ver, porque parece uma coisa meio infantilizada. Tenta lembrar que é sua vaga em algum lugar. E você precisa fazer o que for necessário, sem se preocupar com o que as pessoas irão falar, principalmente porque elas não calçam a sandália que você calça. Entende? O que você tem que calçar. Então, imagine o que é você estar aqui, veio bater neste curso para aprender a pensar. E entender que quando a gente aprende a pensar, fica mais fácil aprender a escrever. Sem dúvida, gente, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque se você só vai decorar a coisa do modelo pronto, você tem que decorar pro Enem. Aí se vai fazer outra prova, você fica em pânico porque não sabe como é a banca. Só que o que eu digo desde o primeiro dia de curso, não sei quando você está vendo esta aula, mas quando vocês aprendem o que é uma dissertação argumentativa que preste, vocês vão saber fazer isso para atender aos critérios de qualquer banca, entendeu? Tá. Notem que meu foco é literalmente desenhar. Hoje é dia de desenhar. Vê. É nítido, D1 de Fernanda, tá? Que o deficitário registro repercute, tem como consequência a persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Então, falta de pertencimento. Joia. Primeira consequência do não registro, certo? Entenderam? Ela não disse assim. A primeira consequência de não ter registro note que ela disse de forma chique. Deixa eu contar. À medida que a gente vai aprender e repete, a gente vai aprimorando. Entende? Eu estou só colocando aqui para você saber, quem está chegando por aqui agora, para você saber que a gente ensina a fazer essa tese indireta, mas eu sei que esse menino e essa menina sabem exatamente como montar o D1 e o D2. Então, quem quiser já levar o processo todo a sério, já aproveita, tá? E por que eu não botei no material específico de hoje os desenvolvimentos? Porque não é sobre isso. Tem que ver a aula, né? O pessoal que pega o negócio pirateado ou só copia precisa ter um trabalhinho também. Bora. Além disso, a falta do sentimento de cidadania na população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade excludente. Vê, reflete também. No D1 ela botou repercute. Consequência. Reflete também é um sinônimo de consequência, entende? Aqui ela bota reflete. Então, no D1, ela vai falar da falta de pertencimento como cidadão. No D2, ela vai falar dessa manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Perfeito? Giovana Mil também. De propósito, quis começar com essa galera do Mil. Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis ocasionalmente, são invisibilizados enquanto cidadãos. Ok. Essa crítica de Portinari continua válida nos dias atuais. Vê só, gente, essa crítica do artista
continua válida, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro de nascimento, fator que os invisibiliza. Gente, uma coisa incrível que aconteceu em 2021 foi, no país inteiro, somente 22 pessoas tiraram 1000 na redação do Enem. Dessas 22 pessoas, 3 foram daqui do curso. Então, olha, uma questão de probabilidade com isso é um negócio, tipo, a chance disso acontecer é bizarríssima, é quase zero. Lasca, né? Na época a gente fez uma probabilidade, não lembro como foi, tá. Gente, só um detalhe, a obra é Retirantes o nome, tá? Mas tipo, só notei agora, às vezes eu noto, às vezes eu não noto, porque eu troco com operários de Tarsila. Então, em sua obra Retirantes, ok. Com base, deixa eu só confirmar, eu acho que é, peraí, deixa eu só confirmar, não tenho nenhum problema em confirmar, gente, fugiu total. Os Retirantes, não, calma. A obra Os Retirantes, deixa eu ver o nome do quadro. Calma. É porque às vezes tem Os Retirantes, às vezes tem Retirantes. Retirantes. Retirantes, os retirantes. Tem lugar com retirantes, sem retirantes, com retirantes, tá? Vê a minha foto do MASP em alguma aula aí, como é que tá. Continua válida, nananana. Com base nesse viés, olha só, vê que ela usou outra forma de transição aqui também, ó, com base nesse viés. É fundamental discutir a importância do documento como promotor da cidadania. Ei, ela está dizendo que ela vai falar no D1 sobre por que é importante. E no D2, o que ainda impede. Vê que interessante, tipo, Giovana vai dizer a importância no D1 e o que impede no D2. Joia. Fernanda falou sobre impactos, só consequência. D1, D2. Massa, genial. Então, vê, diferentes, mas corretas. Perfeito? Tá. Ó, juntando tudo, obra Retirantes, de Portinari. Massa? Tá. Como é que o corretor recebe esse texto? Assim. Tá? Eu fiz esse passo a passo no começo, para que vocês notem. Vê bem. Cadê o D1? Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Se concentra, gente, vê. D1, importante. Porque ela pode gerar a ideia de pertencimento. Presta atenção, se concentra, se concentra. Fernanda botou que o deficitário registro gera a persistente falta de pertencimento. Então, vê, Fernanda já começou o D1 problematizando, e no D1 de Giovana, Giovana teve a mesma ideia, que foi a questão do pertencimento, dizendo que o registro é importante por gerar pertencimento. Gente, tem coisa mais incrível do que você perceber a mesma ideia, tipo, o mesmo repertório para o tema, só que de forma completamente diferente, entende? Sem cópia. D2, percebe-se que o principal entrave de tantas pessoas não se registrarem é o perfil arcaico e excludente da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população predominantemente como mão de obra. Tá. Então, o que é que impede educação ultrapassada? Perfeito. Joia. Daiane, a terceira menina do Mio, também teve a mesma ideia que Fernanda, que foi começar com vidas secas, certo? Agora vê como é diferente.
A obra modernista Vidas Secas, produzida pelo escritor Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Gente, incrível! As duas tiveram a mesma ideia de repertório, porque a gente estuda tanto para redação Vidas Secas quanto em literatura. E no aulão de véspera daquele ano, eu tinha falado sobre registro civil e falado dos filhos de Fabiano não terem nome. Tá? E foi uma crítica explícita de Graciliano Ramos. Só que cada uma colocou de um jeito. Vê, ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Notem como uma transição bem feita é importante. É como se ela dissesse assim: corretor, eu tenho um projeto de texto, eu sei sobre o que eu quero falar. Terceira parte é a tese. A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação com a causa e o principal impacto para a sociedade. Então, vê só. Vê. Muito legal isso. Porque eu tenho 3 alunas que tiraram 1000, 3, no mesmo ano, com o mesmo tema, com textos geniais. Tá. Uma disse que ia falar só dos impactos de não ter. A outra disse que ia falar, Fernanda disse, impactos. Giovana disse que ia falar sobre importância e o que impede. Vê que coisa legal. E Daiane disse que ia falar sobre o que causa essa situação irregular, o que gera isso, e a consequência de não existir esse registro. Então, foram 3 pessoas com notas máximas. Quando, naquele ano, a cartilha saiu, todo mundo comentou que foram os melhores textos dos 22. Ok. Isso é aprender a escrever. Então, juntando tudo no parágrafo de introdução, e quando o corretor recebe, tá aí, ó. Beleza? Tá. D1, vê bem. Diante desse cenário, percebe-se que a invisibilidade acerca da questão do registro é motivada, causa, falta de uma política pública eficaz que regularize essa problemática. Escute, política pública existe, já que nos textos motivadores tinha dizendo que era de graça o registro, ok. Mas é uma política pública eficaz, então tem que ter um engajamento eficaz. Joia, ela tem que se virar para dizer por quê. Outro sim, convém pontuar que o principal efeito negativo disso, tipo a consequência de não ter, é o afastamento desses grupos não registrados dos espaços públicos, em especial da escola e do mercado de trabalho. Notam que vocês estão percebendo que o primeiro período do D1 está aqui, o primeiro período do D2 está aqui. A gente chama isso de tópico frasal. Massa? Joia. Deixa eu explicar o que a gente percebe. Então, só um detalhe, o repertório, a gente viu que o mesmo. Vê só. Aqui, presta atenção, porque a gente começa a amadurecer, a trazer novas ideias. Belli, que foi nota máxima na FUVEST, entendam, quando vocês vão amadurecendo, vocês vão percebendo que quem quer aquela tese no último período, nananã, é Enem. Cada um de vocês vai ter maturidade para saber o que fazer naquela introdução. De preferência, a gente vai para um caminho mais ousado, a depender de qual é o processo seletivo. Tudo bem? Então, na minha opinião, em se tratando, por exemplo, de FUVEST, a gente pode fazer uma tese, entendam, que já acaba meio que no final da transição.
Aí, Fernanda, muito difícil. Por isso que eu vou pular essa parte aqui. Vou pular. Não acho que vale a pena agora, para não atrapalhar. Ilka tirou 48,5. O título é obrigatório. Vê. Sob a autoria do poeta Carlos Drummond, o poema Mãos Dadas expõe, por meio de trechos como "O presente é tão grande e não nos afastemos", a relevância da aproximação entre os indivíduos para a manutenção da vida em sociedade. Ao transpor o contexto literário, nota-se que o ideal defendido pelo modernista assume contornos utópicos, pois as dinâmicas da atualidade, infelizmente, impedem a efetivação da solidariedade nas relações sociais. A partir desse cenário, é fundamental discutir o que motiva a ausência de solidariedade nas organizações das sociedades e o maior impacto dessa omissão para o Brasil. Gente, no caso da FUVEST, o tema era muito amplo. Tipo, e os textos motivadores deixam o aluno muito livre. Olha o que João fez. Eu vou mostrar o de Belli, senão eu não fico em paz. Vê. Notem que não tem a parte azul aí, porque João sabia o que estava fazendo. Ele conseguiu já fazer uma transição que expõe o que ele vai discutir. Então, ele botou aí 2 períodos. Vê. Não é fácil decodificar com olhos desatentos a tela O Enigma do Desejo do pintor Salvador Dalí. Mas a análise da obra e do seu contexto de produção revela que a pintura usa o surrealismo para mistificar a paisagem e a figura humana, de modo que esses elementos, ao serem combinados, simbolizam a luta entre o consciente e o inconsciente, pautada na dominação do desejo ou na sua repressão. Ei, João avacalhou com introdução grande, sim, mas entendam, ele sabia o que estava fazendo. Vocês entendem? Antes de estarem nos mimimis todos de vocês, que eu sei que não são poucos, tentem entender que eu estou mostrando várias formas de fazer algo, porque não existe nada que vá ser verdade absoluta. Meu cabelo tá lambido, né? Não tem nada não, foi Clarice que tá lambido, tá? Deixa. Eu gosto deles voaçante, adoro quando botam babyliss, mas não dá tempo, senão eu não consigo dar conta. Veja, eu já não dou conta. E ok também, não damos conta, mas estamos aqui para fazer o melhor todos os dias. Vê. Ao considerar o caráter artístico, percebe-se que a representação do artista descortina o caráter, eu colocaria aqui o tom universal da vontade humana, a qual, sendo permeado pelo consciente ou não, tem permitido que o desejo frustre as relações sociais por não enxergar na solidariedade uma forma de efetivar o que torna o ser vivo, de fato, humano. Vê, gente, é FUVEST. Então, a gente nota que a tese aqui está implícita. Ele vai certamente dizer por que é que isso acontece, o impacto disso, a gente vai discutir esse desenvolvimento depois. Mas vê, é uma introdução já, nível CREO, velocidade 4. Vocês sabem o que é CREO? Não, sabe não, né? Uns santinhos, oh glória. Beleza, Ilka, beleza, Belli, só para eu não deixar de mostrar, eu já falei em alguma aula, tá aqui, ó. Belli, nota máxima. Uma das funções da arte é, sem dúvidas, materializar a inquietude interna do autor. E o poeta modernista Drummond, na sua produção literária, propõe um resgate à coletividade por meio de um apelo em prol do engajamento social necessário em um contexto no qual ir de mãos dadas era a única forma de tentar sobreviver. Apesar do hiato temporal, tipo, 100 anos, e sem ignorar a subjetividade própria da obra,
Gente, eu estou dizendo a mesma coisa com outras palavras para alguns saberem o que é que isso aí significa, tá? Nota-se que a urgência drummondiana ainda é relevante no contexto atual do Brasil, tipo a necessidade de ir junto, uma vez que a imagem de uma nação acolhedora e solidária tem se tornado exceção à regra nas relações interpessoais. De novo, implícita total. Veja, no Enem pode assim? Não. Nos concursos pode assim? Normalmente FGV, FCC, entendam sim. Mas na minha opinião, se você não tem maturidade para ousar nessa tese implícita, tipo, não vá para esse caminho agora. Talvez eu esteja me precipitando em colocar isso agora, mas eu não costumo imbecilizar vocês, não vou fazer isso, tá? Vê, a introdução de Túlio, do Enem, 980, a forma sensual, como Gilberto Freire transforma no século XX. A promiscuidade entre a Casa Grande e a Senzala, em um emblema de identidade nacional, teve desdobramentos ideológicos pouco felizes para hoje. Tudo porque a valorização do caráter nacional já era, do ponto de vista do conceito, um resquício de uma abordagem culturalista a qual exaltou a sensualidade mestiça e legitimou a conservação de uma infraestrutura intrinsecamente ligada à brasilidade, a partir da aniquilação das relações sociais de africanidade. Nesse sentido, tendo em vista o elo entre a memória e o interesse pela sua própria história, é imprescindível uma discussão acerca do que motiva um insidioso alheamento diante da valorização da herança africana no Brasil. Gente, Túlio tem um jeito hoje próprio. Hoje. Entendam, ele quis começar fazendo uma crítica seríssima a Gilberto Freire com Casa Grande Senzala. Mas entendam, até onde ele pode ir? Ele sabe até onde ele pode ir. O que a gente está fazendo aqui é estudar. Eu fiz isso colorido para vocês, para que vocês entendam. Estudar, sabe assim, tipo, eu vou sentar o rabo na cadeira, no chão, em qualquer canto, e eu vou entender o que é contexto. Por que Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, é um bom repertório? Por quê? Qual é a lógica com o tema? Qual é o tema? Gente, estudar. Estudar a forma como se liga um período a outro. Tentar perceber como é isso na sua letra. Tentar estudar a pontuação do parágrafo. Gente, é assim. A gente só aprende por repetição. Toda vez que a gente tem uma aula ao vivo, que tem uma live com alguém que tira nota alta, o que mais as pessoas dizem é, eu não sabia escrever nada até que comecei a copiar as introduções de Fernanda, as introduções de Júlia, as introduções de Belle, de Rafa, de Túlio, de João, de Ilka, sabe? Vê. Então, tenta perceber os detalhes. Joia. Vê bem, olha essa introdução, o tema. Os impactos causados pelo consumismo no Brasil. Túlio fez esta introdução logo quando teve o lançamento do filme da Barbie, tá? Por isso que ele meteu um Barbie aqui. A nova Barbie poderia ser um personagem do icônico pintor Andy Warhol. Um personagem superficial, como uma parte da sociedade globalizada, que produz alienação e deboche por meio do anticonsumismo consumista. Porque Andy Warhol disse que iria, ele explica durante o texto, iria denunciar o capitalismo e viu nas latas de sopa Campbell's que a denúncia ao capitalismo daria dinheiro. Deu para entender? Ah, mas o corretor do Enem acompanha? Do Enem, dificilmente. Eu quero mostrar a vocês as possibilidades e a gente vai ter maturidade para se comportar como quiser. Denunciado dessa vez, não por uma produção em série das latas de sopa, mas por uma boneca que passa a preferir a humanidade problemática ao seu império plástico de compras.
Nesse sentido, ao considerar que o consumo em excesso é social e ambientalmente degradante, é preciso analisar essa demanda perigosa, consumo em excesso social e ambientalmente degradante, e o seu impacto ambiental. Então, eu estou dizendo que eu vou analisar essa demanda pelo excesso social e ambiental. Perfeito. Tá. Note, um filme bobo, uma boneca que acabou de ser lançada e Andy Warhol. Então, assim, cada um, eu quero. Calma, olha pra cá. Eu não quero que as pessoas que estão vendo já escrevam assim. Primeiro, vocês precisam entender. E aí, assim, a minha sugestão é quem viu a outra aula de introdução, quem não viu também não tem problema, se estiver entendendo esta, não tem problema. Mas a ideia é que, primeiro, um exemplo, vocês estão vendo várias introduções, joia. Vocês estão pegando ideias de repertório, estudem redação. Estudar redação não quer dizer fazer redação. Ah, vou fazer para o colégio. Na minha opinião, não. Principalmente porque muitas vezes seu professor ou professora do colégio não gostam de mim. Por que é que eles não gostam de mim? Porque talvez eu faça vocês pensarem e quando vocês pensam, vocês comparam. E quando vocês comparam, vocês notam onde é que há esforço, trabalho e criatividade e onde só há cópia ou repetição ou modelo pronto que tolhe a capacidade de pensar de vocês. E para aquelas pessoas que dizem, e aí tem muita no Twitter, né? Os desqueridos. Ah, eu não quero, estou preocupada em pensar, não, eu só quero entrar na faculdade. Pronto, esta é a cabeça que todo o sistema quer que você tenha. Então, assim, uma fala dessa é só um exemplo da ignorância que mantém o Brasil cheio de ignorante, mão de obra barata, à mercê dos Estados Unidos. Dica, só pelo momento atual. Enfim, se a gente desenvolve uma economia interna forte, a gente não tem que passar por essa palhaçada. Fica a dica. Lá. Vê só. Tema, gente, a Rafa, que eu amo demais, pegou essa obra chamada Espécie de Cicatriz, feita por Vicky Muniz, e ele participou, gente, do concurso feito para as pessoas do ensino médio, olha isso, da rede pública, que tinha como tema, olha isso, gente, os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Gente, olhe o tema. E olhe o que o menino, Rafa passou em Direito na Federal, com 17 anos, estava aqui desde o primeiro ano do ensino médio, é hoje corretor do curso, enfim. Vidros despedaçados, cartuchos de bala, sobras de carpete. Foi a partir desses requisitos do ato antidemocrático do 8 de janeiro que o fotógrafo Vicky Muniz imortalizou em pleno bicentenário do Senado uma espécie de cicatriz para trazer à tona a fragilidade que rondou e que ainda ronda a democracia brasileira. Gente, esta obra é magnífica para qualquer tema sobre política, democracia, voto, participação do povo, papel do jovem. Gente, incrível. Por mais que a arte seja, assim, um gatilho para as transformações sociais, nota-se a manutenção de pontos débeis na sociedade brasileira, os quais assumem uma nova roupagem e adentram no Brasil, apesar de as instâncias políticas, como o Senado, olha ele chegando no tema, possuírem em sua essência o potencial de fortalecer seus ideais republicanos. Gente, com base nesse viés, torna-se urgente não só reafirmar a relevância desse órgão legislativo no processo de construção democrática no Brasil, mas também analisar o que impede a efetivação de uma democracia verdadeiramente plena. Se concentra contexto, transição, tese. Fernanda, daria para usar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Gente, sempre
é legal, assim, quando vocês conseguem estar 100% na aula, leva um tempo, porque o meu maior trabalho, eu costumo dizer que é fazer com que vocês reaprendam a aprender. Porque muitas vezes, na hora em que vocês olham para o tema, vocês, no lugar de prestar atenção ao que eu estou fazendo, vocês estão pensando assim: e eu poderia usar tal coisa? E eu poderia usar tal coisa? E como é que vai ser o D1? E como é que vai ser o D2? Eu não sei argumentar. Gente, você só vai saber argumentar se você souber fazer a introdução. Você só vai saber que repertório escolher se você tiver acesso a repertório. Exemplo. Na minha opinião, vamos lá. Imagine aí um exemplo, que a pessoa vai fazer a prova do Ministério Público, do MPU, tá? Ministério Público da União, joia. Essa tela é magnífica, gente, porque essa tela, na verdade, ela é uma fotografia de uma instalação que Vicky Muniz fez no chão e foi exposta em 2024, tipo, agora, ano passado, tipo, tá recente, tá lá ainda, com o resto de coisa da palhaçada que foi o 8 de janeiro. Então, para uma pessoa que está querendo ir para um cargo público, ter acesso à arte e começar diferente, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Você já começa lá em cima, tá? Vê. Outra introdução, ó, Torto Arado, a redação de Túlio, do Enem, 980, vê, Torto Arado. Eu mostrei a de Camila com Torto Arado, vê. No tema de 2024, ó, sob a autoria do geógrafo brasileiro Itamar Vieira Júnior, Torto Arado é um daqueles livros que é fácil dizer ser uma leitura obrigatória para conhecer um Brasil real. Tudo porque, notam que já leram isso antes, na redação de Túlio, o escritor conduz o leitor para um lugar muito específico do país, para adentrar no universo de mulheres cujas dificuldades atravessam gerações. Ó, foi no que ele pensou. Sem desconsiderar, sem ignorar o fato de ser uma obra da literatura, tá? É nítido o quanto o sentimento de invisibilidade é degradante, e sim, e enquanto o trabalho análogo à escravidão foi responsável por tamanha invisibilidade no enredo do livro, note, e enquanto perceba que ele praticamente só mudou isso. Porque o livro aborda muitos temas. Então percebam que daquela outra redação para esta, ele só muda esse miolo praticamente. Mas entendam, é o jeito que ele tem de escrever. O trabalho de cuidado realizado por mulheres segue a proporcionar assujeitamentos igualmente problemáticos. Com base nesse contexto, e ao perceber o quanto a literatura tem compromisso com a realidade, é imprescindível a discussão acerca dos motivos que contribuem para tamanho descaso. E aí eu poderia colocar aí, principalmente associados a questões culturais e sociais, ou acerca dos motivos, tanto no âmbito cultural quanto no social. A gente vai aprender a direcionar melhor isso aqui. Eu não quero que fique solto, porque muita gente está fazendo a tese no automático e está fazendo merda. Então eu acho que tem como melhorar. Massa? Massa. Tá. Ó, uma tela muito versátil. E aí a minha sugestão é: estude. Porra, eu vou aprender um pouco mais, eu vou ver o que Fernanda falou, eu vou ver no conteúdo completo, pintura para redação, massa. Veja, vale a pena. Porque eu tenho uma obra que dá para política, economia, sociedade, educação, fake news, tecnologia. Isso é um mural do Renascimento, gente. Vê. Rafa, presta atenção. Rafa botou. Ainda no século XVI, o pintor Rafael Sanzio imortalizou um daqueles afrescos que não devem ser vistos somente uma vez. Em Escola de Atenas, os filósofos foram dispostos de maneira que o compartilhamento das ideias fosse representado. E hoje, assim como as ágoras na Grécia Antiga,
As redes sociais virtuais representam o espaço no qual a sociedade do século XXI se conecta para discutir saberes. Porém, em oposição à ideia representada na pintura, essas redes têm gerado prejuízos advindos de comportamentos arbitrários, inclusive associados à continuidade da propagação de notícias falsas. A partir disso, e já tendo a certeza da existência desse grave desafio em vários países, como o Brasil, torna-se urgente analisar o que motiva a manutenção do compartilhamento das fake news na sociedade. Então, vê, quando o Rafa diz isso, é como se ele estivesse dizendo que ele vai discutir o que motiva no D1 e ele vai discutir o que motiva no D2. Combinado? Então, assim, eu vou parar porque a gente já está aqui há 1 hora e eu preciso que vocês usem um tempinho agora para estudar o que a gente viu e ver os outros exemplos. Combinado? E aí, de repente, eu vejo se eu boto as outras introduções como uma aula bônus ou com uma outra parte, para não ter problema de estresse com um cronograma. Mas também estou nem aí. Eu quero que vocês aprendam, porque não adianta ir para desenvolvimento. Ah, mas eu quero ver desenvolvimento. Está lá em conteúdo completo. Veja, preciso trabalhar direito. Espero que tenham gostado da ideia doida de última hora, mas eu sempre vou seguir minha intuição. Obrigada por hoje. Você tem a responsabilidade, se esta aula foi útil para você, você tem a responsabilidade de falar do curso para 20 mil pessoas. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Vai.